Você quer dizer como um aproveitador, só que com o teste do céu. A proposta dela pegou o Suping de surpresa. Joanna estava dando a entender que não estava falando sobre o teste do céu, mas sobre ganhar uma refeição ou Wi-Fi grátis. Sim, como se livrar do teste do céu de alguém. Joanna respondeu afirmativamente. Encontre uma criatura que esteja prestes a atingir o nível lendário, e quando o teste do céu dela começar, deixe seus animais participarem. Você pode trazer seus animais de volta à vida mesmo que eles sejam mortos pelo teste do céu, certo? Então, seus animais podem fazer o teste do céu muitas vezes. Suping olhou estupefato para Joanna. Isso pode realmente funcionar. No local de cultivo, seus animais de estimação não morreriam de verdade e poderiam ter sua energia refinada pelo teste celestial. Esse deveria ser o método mais rápido e eficiente. Esse método pode funcionar bem. Que inteligente da sua parte inventar esse método. De fato, quem vive muitos anos geralmente são raposas velhas e astutas. Suping não pôde deixar de exclamar. Joanna fez uma careta. Não se trata da minha inteligência, mas da sua tolice. Além disso, meu verdadeiro eu já vive há muito tempo, mas não compartilho memórias com ele. É que, quando nasci, meu verdadeiro eu me transmitiu algumas habilidades inerentes. Teoricamente falando, tenho apenas 17 anos este ano. Suping ficou chocado. 17? Como você pode ser tão intrigante se tem apenas 17 anos? Joanna mordeu os dentes com fúria. Suping riu, mas parou de brincar depois disso. De qualquer forma, a proposta de Joanna havia aplacado suas necessidades de choro. Caso contrário, ele ainda estaria perdido sem saber o que fazer. Vamos lá, mas não acho que será fácil encontrar alguém ou algo que se aproxime do nível lendário. Suping ainda estava preocupado. O método era bom, mas ele supôs que encontrar a criatura certa estava longe de ser moleza. Posso te ajudar com isso? Joanna bufou. Já que Suping iria para a divindade, ela não ficaria sozinha na enfermaria. Ela saiu e cresceu até o tamanho de um ser humano. Ela teve que se ajustar ao seu tamanho original, pois seu eu original seria grande demais para aquele lugar. Suping assentiu. Joanna poderia pedir aos seus subordinados que encontrassem tais criaturas. Seria muito mais fácil do que ele tentar encontrar a criatura certa sozinho. Obrigado. Quando terminarmos, darei a você uma nota excelente na avaliação, disse Suping. Ele poderia avaliar seus funcionários todo mês. Uma classificação de excelência pode dar 10 pontos ao funcionário. Melhor que excelente era excepcional, o que poderia acrescentar 50 pontos. Como Joanna o estava ajudando com o treinamento de animais de estimação e acabara de resolver um grande problema para ele, ela merecia a nota mais alta, mas Suping achou que era melhor ir com calma. Se ele lhe desse a melhor nota em todas as avaliações, ela não aprenderia a valorizar isso. Além disso, ela ficaria mais motivada com a perspectiva de uma nota melhor. Que mente maligna. Joanna ficou atordoada por um segundo após ouvir suas palavras. Ela ficou surpresa ao ouvi-lo mencionar a avaliação. Ela trabalhava para Suping sem reclamar, pois treinar animais de estimação para ele era fácil. Ela sempre delegava o trabalho aos seus subordinados. Enquanto isso, ela poderia voltar para sua residência para se divertir ou cuidar de algo próprio. Portanto, para ela, trabalhar para ele era um bom negócio. Ela trocaria por oportunidades de retornar à divindade enquanto trabalhava para ele. Foi uma surpresa que Suping, a quem ela nunca havia bajulado intencionalmente, fosse lhe dar um bom resultado na avaliação. Ela aprendeu que poderia obter 10 pontos para cada classificação de excelência. Da última vez, por aquela missão estranha, ela conseguiu 20 pontos. Se conseguisse os 10 pontos desta vez, teria 30 pontos. Ela tinha 100 pontos no início. No total, ela teria 130 pontos, um passo mais perto de atingir os 200 pontos e se tornar uma excelente funcionária. Suping estava apenas dando a ela uma boa pontuação na classificação, mas quando ela se tornasse uma excelente funcionária, isso significaria um verdadeiro avanço em seu status e ela poderia ter a chance de visitar qualquer mundo que quisesse. Esse era o objetivo dela. Ela pensou no nível excepcional da avaliação, que era melhor que excelência. Um traço de entusiasmo passou pelos seus olhos. Hora de ir. Suping procurou pelo enterro do semideus e entrou. Encontrar bestas selvagens prestes a atingir o nível lendário é um pouco difícil. Elas também não vão esperar por nós. Eles haviam chegado. Joanna analisava a situação para Suping. Temos que recorrer ao nosso povo. Vou colocar cartazes e espalhar a mensagem por toda a cidade. Pedirei àqueles que estão prestes a alcançar o nível lendário que venham aqui e lhes oferecerei uma recompensa generosa e darei artefatos que os ajudarão a lidar melhor com o teste celestial. Suping percebeu que Joanna estava levando o assunto a sério. Isso é bom, mas atrapalharemos o progresso deles se quisermos nos aproveitar do teste celestial deles. A primeira reação de Joanna foi dizer sim, claro. Mas ela percebeu que isso poderia soar como se estivesse desprezando Suping por fazer uma pergunta boba. Ela fez uma pausa para reorganizar sua resposta e torná-la mais suave. Pode haver alguma influência. Normalmente, quando se está prestes a alcançar o nível lendário, busca-se um lugar seguro, algum lugar onde nenhuma outra criatura viva possa se aproximar. Quando outras criaturas vivas aparecerem durante o teste do céu, ficará muito mais difícil. Suping ficou surpreso. Animais de estimação também contam como seres vivos. Não. Animais de estimação e donos têm contratos. A natureza reconhece animais de estimação e donos como um só, explicou Joanna. Suping assentiu. Mas quando meus animais forem participar do teste celestial, a pessoa que passar pelo teste será morta. Suping tinha mais perguntas. Joanna respondeu. O teste será mais difícil, mas darei a eles alguns artefatos para ajudá-los a passar, mesmo com a presença dos seus animais. Claro, se essa pessoa for muito fraca, não há mais nada que eu possa fazer. Mas a morte de tal pessoa não é algo para se lamentar. Logo, ele pensou em outra coisa. Você deve ter muitos tesouros e artefatos. Pode, me dar alguns. Joanna ficou sem palavras. Arrependia-se de ter dito mais do que devia. Que pequeno empresário ganancioso. Bem, suponho. A perspectiva de tirar uma boa nota na avaliação a ajudou a se decidir. Ela concordou prontamente. Suping ficou radiante. Sabia que estava parecendo ganancioso, mas se sentiu tentado. Era a divindade. Os artefatos de Joanna deviam ser bem poderosos. Ele só conseguiria alguns artefatos valiosos depois de passar por dificuldades no reino misterioso. Se conseguisse algo ali, seria invencível. Ele se culpou por não ter pensado nisso antes. Enquanto Suping se culpava, de repente ouviu a voz do sistema. Não é aconselhável que um anfitrião pegue essas coisas. O anfitrião não poderá usá-las no mundo real, mesmo que consiga tirá-las do local de cultivo. O quê? Aquilo era um balde de água fria na cabeça dele. Não pode usá-los. Por que não? Os itens do local de cultivo contêm as regras do seu mundo original, e essas regras podem ser mutuamente exclusivas das regras do mundo do hospedeiro, explicou o sistema. Um exemplo seria se você pedisse a Joanna para levar alguém dela para o seu mundo, essa pessoa teria que ficar na loja. Isso por causa das regras do mundo. Suping ainda achava difícil entender. Então por que posso levar animais de estimação para fora dos locais de cultivo, além de ração?
O sistema respondeu. É porque esta loja é uma loja de animais. Os animais são capturados com anéis de captura de animais, o que pode ajudar a eliminar alguns dos conflitos de regras entre mundos diferentes. Além disso, os animais retirados dos locais de cultivo são vendidos legitimamente. A loja apagará completamente as regras incompatíveis. Isso se aplica tanto aos animais de estimação quanto aos itens vendidos na loja. Ambos podem ser retirados da loja. No entanto, a loja não oferece a venda de artefatos preciosos. Portanto, os artefatos que o anfitrião retira dos locais de cultivo só podem ficar dentro da loja e serão completamente inúteis quando saírem dos limites da loja. Suping ficou sem palavras. O brilho de esperança que acabara de ser aceso desapareceu instantaneamente. Ele tentou chorar, mas não conseguiu derramar uma lágrima. Então, ele se lembrou da lâmina de osso do pequeno esqueleto. Primeiro, aquela lâmina de osso não é um tesouro. É claro que houve algum efeito das regras daquele mundo sobre a lâmina. No entanto, aquela lâmina de osso se tornou parte do seu esqueleto de estimação. As regras do outro mundo foram assimiladas, declarou o sistema. Suping curvou os lábios. Suping respirou fundo e disse a Joanna, deixa pra lá. Não quero seus artefatos. Joanna ficou confusa. Ele não os queria. Ela ficou alerta. Ele não queria os artefatos. Estaria tentando pedir algo mais sério. Esses são todos os seus pertences. Você deve ter se esforçado para juntá-los. Eu sou seu chefe e não devo aceitar coisas do meu funcionário. Suping manteve a cara séria, parecendo sincero. Joanna piscou, incrédula. Desde quando esse cara se tornou tão gentil? Mas você já me tirou o suficiente. Você sugou quase metade da minha primavera. Você pegou cristais divinos. Ao pensar na fonte, Joanna se sentiu incomodada. Ela também respirou fundo para se acalmar. Olhou para Suping com dúvida. O que você quer então? O olhar dela o envergonhou. Ele exclamou, furioso. Tire essa cara. Você acha que eu sou um daqueles chefes antiéticos que cobiçam as coisas dos funcionários? Sim. Joanna disse para si mesma. Mas não para ele. Suping bufou e fez uma cara orgulhosa. Eu disse que não quero mais seus artefatos e isso é uma promessa. Não vou voltar atrás. Não vou aceitar os artefatos, mesmo que você tente me forçar a pegá-los. Joanna estranhou a atitude dele. Olhou mais de perto. Ao mesmo tempo, não achou que ele estivesse mentindo, o que foi um alívio para ela. Ela pensou por um momento. Na verdade, tenho algo que pode servir bem em você. Vou pedir para alguém pegar para você mais tarde. Ela não se importaria se Suping quisesse apenas alguns artefatos. O que a assustava era que Suping pudesse cobrar um preço exorbitante e esvaziar suas coleções. Afinal, humanos eram criaturas gananciosas e sempre seriam. Suping ergueu o queixo. Eu disse que não os quero. Você não entende o que eu digo. Eu sempre cumpro a minha palavra. Você pode me dar um artefato que pode destruir o mundo, mas eu não aceitarei. Eu juro. Joanna ficou sem palavras. O que há de errado com ele? Então vou acreditar em você. Joanna tentou sondá-lo. Suping bufou. Vá em frente. Mantenha minha palavra. Interessante. Tudo bem. Vá e encontre pessoas que vão alcançar o nível lendário. Suping mudou de assunto, com uma expressão séria. Como Suping havia desviado o assunto de seus artefatos, Joanna certamente não tocaria no assunto novamente. Ela convocou seus subordinados e lhes disse o que fazer. A notícia se espalhou rapidamente. Primeiro, os habitantes da cidade tomaram conhecimento da notícia. A população da cidade ultrapassava 100 milhões de habitantes, incluindo alguns humanos e outras raças que não eram deuses. A notícia causou comoção na cidade. Aqueles no auge do 9º nível ficaram animados e se dedicaram ainda mais ao cultivo. Logo, os subordinados de Joanna enviaram a notícia para outros lugares fora da cidade. De volta ao castelo de Joanna, Suping sentou-se ali, esperando boas notícias. É claro que não perdeu tempo enquanto esperava. Pediu a Joanna que encontrasse alguns animais de estimação da família do Trovão para serem seus parceiros de treinamento. Ele queria se esforçar ao máximo para aprender todas as habilidades da família do Trovão abaixo do nível lendário. Como era um pequeno favor, Joanna concordou prontamente. Aqueles que foram treinar com Suping estavam no reino dos deuses verdadeiros, equivalente ao nível lendário. Eles tinham animais que também estavam no nível lendário. Alguns de seus animais secundários estavam no auge do 9º nível. Suping teve que admitir que sua visão continuou se expandindo quando ele foi para lá. Ele vira os deuses lutarem. Não era de se espantar que não gostasse das batalhas da Liga de Elite. Proteção do Trovão. Ilusão da sombra do Trovão. Trovão cortante. Várias habilidades foram reveladas diante de Suping. Ele sentou-se no chão, observando atentamente e estudando todas as habilidades. Sempre que aprendia uma, ele dizia aos deuses verdadeiros para deixarem seus animais mudarem para outra habilidade. Um após um. Suping estava dominando cada vez mais as habilidades da família do Trovão. É uma pena que o governo federal considere o raio trovejante como uma das 10 habilidades secretas abaixo do nível lendário. Essa habilidade, na verdade, é de nível lendário. Por enquanto, não poderei aprendê-la. Suping ordenou aos deuses verdadeiros que deixassem seus animais de batalha demonstrarem o relâmpago do trovão para que ele pudesse copiá-lo. No entanto, para seu desânimo, percebeu que a habilidade era complicada. A ação era aparentemente simples, mas o mecanismo de funcionamento escapava à sua compreensão. Posso dizer que as regras elementares do trovão só me permitem aprender habilidades abaixo do nível lendário. Se eu puder aumentar meu conhecimento das regras do trovão, talvez eu consiga aprender as habilidades do nível lendário, disse Suping para si mesmo. As regras elementares do trovão eram simplesmente abrir a porta para Suping. Talvez ele conseguisse obter as regras intermediárias do trovão do sistema em algum momento no futuro, mas ele teria que ter muita sorte para fazer isso. Suping acreditava que preferia confiar nos estudos à sorte. Ele pensaria nas regras do trovão e talvez pudesse alcançar o nível intermediário sozinho. Vários dias depois, ouvimos algumas respostas. Joanna foi até o campo em frente ao seu castelo para encontrar Suping. Acabei de ouvir que um deus sentiu o chamado do teste celestial. Ele começará em breve. Suping interrompeu seu aprendizado. Sentiu o chamado do teste celestial. Ele pareceu surpreso. Isso mesmo. Quando você estiver no auge do 9º nível e estiver qualificado para avançar para o nível lendário, sentirá o chamado do teste celestial. Essa é uma sensação buscada por muitos no auge do 9º nível. Quando tiver essa sensação, significa que você alcançará o nível lendário. O teste celestial virá quando você estiver pronto, afirmou Joanna. Suping não tinha ideia dos detalhes relacionados ao avanço lendário. A explicação de Joanna o ajudou a entender. Aquele homem veio à cidade. Ele sabe que vai fazer o teste do céu, perguntou Suping. Joanna sorriu. Ele está a caminho, mas ele acabou de sentir o chamado e precisa de um tempo antes de começar, pelo menos meio mês. Quando estiver pronto, ele pode iniciar o processo a qualquer momento. O tempo pode ser controlado. Isso é bom. Meio mês, certo? Um pouco longo, mas eu consigo lidar com isso. Suping fez alguns cálculos de tempo. Meio mês, no mundo real, seria apenas um dia e meio.
Ele poderá retornar para o teste do céu após a partida do dia seguinte. Então deixarei o assunto com você, disse Suping. Não se preocupe com isso, respondeu Joanna com um sorriso. Logo, aquele que estava prestes a fazer o teste do céu chegou à cidade. Joanna marcou um encontro entre ele e Suping. Este deus era de meia idade, forte e igual aos outros deuses, com cerca de 4 a 5 metros de altura. O deus de meia idade não esperava ver um ser humano humilde naquele lugar nobre. Além disso, os outros deuses pareciam estar maravilhados com aquele ser humano. O deus de meia-idade podia ver que havia deuses verdadeiros, deuses celestiais e até mesmo guerreiros deuses. Estar entre eles aterrorizava o deus de meia-idade. Prazer em conhecê-lo, o deus de meia-idade cumprimentou Suping nervosamente, não ousando menosprezar o ser humano. Os deuses nasceram para desprezar os humanos, mas admitiam que havia poderosos entre eles. Embora o nível de poder daquele ser humano não pudesse ser determinado, o fato de ele estar ali na companhia de outros deuses tornava tudo ainda mais estranho. Suping também ficou perplexo, imaginando por que o deus de meia-idade parecia tão estressado. Era alguém que havia sentido o chamado do teste do céu e estava prestes a se tornar uma lenda. No planeta azul, ele seria mais reverenciado que o venerável da lâmina. Assim que alcançasse oficialmente o posto lendário, poderia se tornar o senhor de um continente inteiro. Mas por que ele seria tão obsequioso? Logo, Suping entendeu o motivo. Era por causa de todos os deuses ao seu redor. Nesta cidade, deuses celestiais estavam por toda parte, e aqueles no nível lendário estavam por toda parte. Este homem de meia-idade que não havia alcançado o nível lendário devia ser um dos deuses medianos na divindade. Você sabia que eu estava pensando em usar o poder do seu teste celestial? Suping perguntou. O homem de meia-idade respondeu imediatamente. Sim, eu sei disso. Sua Alteza me deu um artefato para me ajudar a passar no teste. Você pode vir o quanto quiser e não precisa se importar comigo. Suping ficou sem palavras. Então, boa sorte. Essa foi a única resposta que Suping conseguiu dar. Por hábito, ele queria dar um tapinha no ombro daquele deus, mas como o ombro era muito alto, ele recorreu a um tapinha encorajador na coxa grossa do deus. O deus sorriu envergonhado. Os outros deuses o conduziram para fora do castelo. Antes de partir, o deus de meia-idade se virou para dar mais uma olhada em Suping, apenas para ver que o ser humano havia começado a discutir algo sobre batalhas com os deuses verdadeiros. Aquele ser humano. Um brilho de sentimentos perturbados surgiu nos olhos do deus de meia-idade. Ele desviou o olhar e foi embora. Logo chegou a hora de Suping deixar o enterro do semideus. Ele estava aqui há 10 dias. O deus de meia-idade ainda não havia iniciado o teste celestial. Suping fez alguns cálculos. Já deveria ser de manhã, em seu lugar no planeta azul. Ele precisava voltar para tomar café da manhã e enviar Sulingil ao local. Suping não podia mais ficar ali. Ele tinha que ir embora. Um dia fora de casa equivalia a aproximadamente 10 dias. Suping perguntou a Joanna, que respondeu que, com base na situação atual, o deus de meia-idade precisaria de mais 2 semanas para ficar pronto. Suping chegaria ao teste do céu na noite do dia seguinte ou na manhã seguinte. Hora de ir, disse Suping para Joanna. Joanna sabia disso. Ela estava pronta. O redemoinho apareceu e puxou Suping e Joanna. De volta à loja. Suping olhou para o relógio. Seus cálculos estavam corretos. O amanhecer havia rompido. Suping tirou Tang Huiyan do pergaminho e disse para ela ir se refrescar. Quando ele abriu a porta, já havia mais de uma dúzia de pessoas esperando. Suping já estava acostumado com isso. Além disso, notou que havia menos clientes em comparação com o dia anterior. Provavelmente porque as pessoas estavam esperando pela próxima partida do dia. A partida do dia seria intensa, principalmente porque seria a vez dos perdedores da final da fase de grupos desafiarem os atuais vencedores do top 10. Nem todos os partidos derrotados aceitariam o desafio, mas poucos se recusaram a admitir a derrota. O público estava ansioso por esses desafios, ansioso para ver se os 10 principais candidatos mudariam. Chegar ao top 10 foi uma honra, mas ser substituído seria uma pena. Suping pensou em Shukuan. Ele ainda não tinha aparecido. Suping disse a Tang Huiyan para ir primeiro receber os clientes que esperavam do lado de fora. Logo, ele começou a atender a todas as necessidades dos clientes. Metade deles apareceu para buscar seus animais de estimação. Aqueles que apareciam naquele horário geralmente eram clientes recorrentes. Alguns buscavam seus animais de estimação e iam embora imediatamente, sem testar os efeitos. Eles usavam essa abordagem para expressar sua confiança em Suping. Todos os clientes recorrentes estavam cientes dos efeitos impressionantes. Seus animais de estimação adquiriam uma nova habilidade ou demonstravam um aumento na força de combate. Eles poderiam testar os resultados quando fossem a um local de batalha para desafiar alguém. Suping não convidou os clientes para ficar. Ele havia aprendido um novo método. Escrevia os resultados do treinamento de cada animal em um post-it. Ele anotaria os nomes das novas habilidades, caso o animal tivesse aprendido alguma. Ele anotaria brevemente quais técnicas de combate os animais de estimação haviam aprendido se tivessem uma força de combate maior. Os clientes podiam descobrir os detalhes em qualquer estágio de batalha, então não precisavam perder tempo esperando sua vez na sala de testes. Suping percebeu que alguns dos clientes recorrentes prefeririam não permanecer na sala de testes para verificar os efeitos. Portanto, essa nova maneira facilitaria o trabalho também para esses clientes recorrentes. Logo todos os clientes foram embora. Suping se esticou e disse a Tang Huiyan para cuidar da loja. Ele também disse a Joanna para cuidar de Tang Huiyan enquanto ele voltava para casa para tomar café da manhã.